Olá, meus queridos, muito prazer falar com você neste domingo. Esse domingo a gente está encerrando o mês de abril na nossa jornada sobre Deus no centro das decisões. Hoje é a última mensagem, tá bom? Falando deste tema, mas maio está chegando e aí nós vamos falar sobre Deus no centro da família, tá bom? Esse vai ser o nosso tema principal para a gente pensar nesse mês de maio, tá bom? Mas por hoje vamos encerrar e hoje nós vamos falar sobre confiando em Deus nas decisões difíceis, tá ok? É sobre isso que nós vamos falar, seguindo o nosso tema, Deus no centro das nossas decisões, tá ok? Este ano todo nós estamos falando sobre Deus em primeiro lugar, Deus no centro da nossa vida. Por isso que temos batido bastante nesses temas, tá bom? Vamos ter uma oração e aí logo em seguida nós vamos falar sobre confiando em Deus nas decisões difíceis, tá ok? Obrigado, Senhor, por mais este domingo. Eu te agradeço pelo teu cuidado conosco. Pedimos tua bênção, tua direção para este momento onde estaremos meditando a tua palavra. Passamos este mês inteiro falando sobre o quanto que o Senhor precisa estar no centro das nossas decisões. Se o Senhor não estiver no centro das nossas decisões, as nossas decisões correm um sério risco, ó Deus, de ter dificuldades, problemas. Por isso que sempre pedimos que o Senhor nos ajude, ó Deus, a confiarmos em Ti e a entregar todas as nossas questões, tudo aquilo que temos para decidir nas Tuas mãos. Muito obrigado por tudo. Orienta-nos nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então, gente. O verso que eu quero falar para vocês é um verso bem fácil e simples, tá bom? Confiando em Deus nas decisões difíceis. Eu quero pegar Provérbios capítulo 3, tá? A partir do verso 3 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Só esse trechinho que vai nos servir de base para a nossa meditação. Nem todas as decisões são fáceis. Algumas decisões envolvem medo, incerteza, dúvida, renúncia, risco, dor. E há momentos em que você ora, você busca, você quer fazer o certo, mas não sabe o que fazer. Mas ainda assim precisa decidir e ainda não entende o caminho por onde você tem que ir. E é nesses momentos que Deus não pede apenas discernimento, Ele pede confiança. Por isso que o texto diz: confia no Senhor de todo o teu coração. Confiar em Deus nas decisões difíceis é escolher obedecer, mesmo quando não se entende completamente. É um ato de fé, mesmo sem saber como será o segundo passo. Mas lembre-se, andar por fé não é sinal de loucura. Muito importante isso em nossa tomada das nossas decisões. Muito bem, eu quero ver algumas questões que precisam ser lembradas nas decisões difíceis, tá bom? Aqui está a nossa proposta de discussão. Nós vamos ver algumas questões que precisam ser consideradas quando nós tomamos essas decisões difíceis, tá bom? A primeira questão é que nós precisamos confiar em Deus por completo. Ou seja, confiar em Deus exige entrega total. O verso diz: confia no Senhor de todo o teu coração. Deus não pede confiança parcial, Ele pede confiança total. Ele pede a totalidade. Confiar de todo o coração significa sem medo,
sem reservas, sem segundas intenções, sem planos escondidos. Muitas vezes nós até falamos que confiamos, mas ainda queremos controlar as situações, ainda queremos garantir segurança, ainda queremos entender tudo antes. Gente, quem confia parcialmente, obedece parcialmente. Por isso que a confiança tem que ser total, tá? A confiança total em Deus nos faz descansar nos cuidados do Pai, tá? Então não esqueça disso nessa nossa tomada de decisões difíceis. Não esqueça de confiar em Deus totalmente. E a confiança exige esta entrega total a Deus, tá bom? Uma segunda questão é que o maior obstáculo é o próprio entendimento. O texto diz: não te estribes no teu próprio entendimento. Nem sempre entendemos. Às vezes nem precisamos entender. Esta palavra estribes, ou o verbo estribar, significa apoiar-se em, significa depender de ou confiar em. Por isso que o problema não é pensar, o problema é confiar mais no próprio entendimento do que em Deus. Às vezes, meus queridos, as coisas não fazem sentido. Às vezes, não parece que as coisas estão certas. Às vezes, eu não estou entendendo nada. Mas Deus só está dizendo: não é para você entender. É para você confiar em mim. O entendimento humano, ele é limitado. Mas o entendimento divino é completo. Ou seja, Deus vê tudo. Nós entendemos até a página 2, mas Deus entende o livro todo, tá? Então, muito cuidado, que o maior obstáculo é o nosso próprio entendimento, a gente quer entender todas as coisas, ok? Vamos seguir em frente. Uma terceira questão para pensar. Confiar em Deus envolve reconhecê-lo em todas as áreas. Por isso que o versículo diz: reconhece-o em todos os teus caminhos. Reconhecer Deus não é apenas você ir para a igreja. Não é apenas você orar em momentos difíceis. Não é só você buscar a Deus em crises. Mas significa incluí-lo em tudo. Deus precisa ser incluído em cada momento, em cada situação, em cada decisão. Por isso que inclua Deus nas suas decisões profissionais. Inclua Deus nos seus relacionamentos. Inclua Deus nas suas finanças. Inclua Deus na sua família. Inclua Deus nas suas escolhas pessoais. O cristão tem vivido muita parte. O cristão tem vivido muito sem Deus. E parece que Deus só participa nos momentos de crise, nos momentos de dificuldade. Deus precisa ser presente em tudo aquilo que nós fazemos. Ele precisa participar de toda a nossa vida. Tente pensar que a nossa vida é como uma casa e Deus quer entrar em todos os cômodos. Mas às vezes parece que nós limitamos a entrada de Deus em nossa vida.
Nós só deixamos Deus participar ou melhor, a gente só deixa Deus entrar em alguns cômodos. Deixa Deus entrar em toda a nossa vida. Por isso que Deus não quer ser apenas consultado. Ele quer ser incluído na nossa vida. Vamos seguir. Quarta questão para pensar. Deus dirige o caminho de quem confia. Eu gosto de pensar no versículo que diz: Ele endireitará as tuas veredas. Veredas que são os teus caminhos. Gente, nós temos aqui uma das grandes promessas da palavra de Deus. Deus vai endireitar o nosso caminho. Por mais torto que ele seja, o Senhor vai ajustá-lo. Deus não abandona quem confia. Endireitar aqui significa alinhar, corrigir, conduzir e, se for preciso, até abrir o caminho. Lembra que Deus abriu o mar para que o povo de Israel pudesse passar. Se for necessário, Deus vai abrir o caminho para a gente. E mesmo quando você não vê, mesmo quando você não entende, mesmo quando você não tem certeza, Deus promete que estará conduzindo o seu caminho. Mas nunca esqueça, a confiança em Deus não elimina o caminho difícil, mas garante a direção certa. Lembre-se disso, tá? Que a confiança em Deus não elimina o caminho difícil, mas garante a direção certa para a nossa vida. Bom, vamos lá, vamos começar a concluir esta palavra. Decisões difíceis revelam em quem realmente nós confiamos. É fácil confiar quando tudo está muito claro, quando tudo faz sentido, quando tudo é favorável. Aí é muito fácil a gente confiar em Deus. Mas decisões difíceis revelam se nossa fé ela é verdadeira ou se ela é superficial. Algumas decisões exigem abrir mão das coisas. Outras decisões exigem que a gente espere. Outras decisões exigem dizer não. Ou mesmo dizer sim, sem garantia alguma. Por isso que obedecer mesmo com medo, mesmo com uma certa dúvida, mas obedecer a Deus. Por isso que confiança verdadeira aparece quando o nosso controle desaparece. A gente quer controlar tudo que está ao nosso redor, porque no final tudo se resume a isso. Deus, ele está no centro das suas decisões. Muito importante. Porém, será que Deus está no centro das suas decisões? Ou você ainda tenta controlar tudo que está ao seu redor? Porque se você estiver tentando controlar tudo que está ao teu redor, você não vai conseguir entender a direção de Deus. E eu tenho aqui algumas pequenas perguntas para a gente refletir. Será que eu confio em Deus? Ou apenas só confio quando entendo? Eu gosto de pensar na possibilidade de confiar em Deus de olhos fechados. Mas cuidado, sem loucura. Eu tenho me apoiado mais na minha lógica, ou seja, no meu entendimento ou na direção de Deus?
Há decisões que estou resistindo por falta de confiança. Quais são as decisões que você tem tomado na sua vida que tem deixado você até com medo? Gente, confiar em Deus não é ter todas as respostas. É descansar mesmo sem entendê-las. Os grandes homens de Deus na Bíblia simplesmente confiaram. Eu poderia citar alguns para vocês. Davi, José. A vida de José foi desenrolando, parece que nada dava certo na vida desse homem. Mas ele sabia quem era o seu Deus. E no final você vê o resultado. José se tornou um grande governador. Eu não estou dizendo que nós vamos nos tornar governadores, não é isso. Mas estou dizendo que quando nós confiamos em Deus, nós entendemos ou nós esperamos nos propósitos de Deus. Eu não sei qual é o propósito de Deus para a sua vida nesses últimos anos. Eu não sei se você tem procurado tomar decisões que agradem a Deus ou que estão agradando só a você mesmo. Mas eu quero lançar esse desafio para você. Confia em Deus, mesmo nas horas difíceis. Mesmo que você não entenda, mesmo que pareça tudo escuro, confia no Senhor. Por isso que esse verso de Provérbios, ele é muito importante em nossa vida. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não tenha medo de confiar em Deus. Mas não fique confiando só no seu próprio entendimento. Nem sempre nós vamos entender todas as coisas. Reconhece a Deus em todos os teus caminhos. Muito importante isso. Reconhecer Deus em todos os nossos caminhos. E o mais bonito é, e Ele endireitará as tuas veredas. Deus vai endireitar o que está torto. Deus vai endireitar aquilo que não está correto. Mas por isso, nós precisamos confiar no Senhor de todo o nosso coração. A gente quer encerrar este mês porque a nossa vida ela é vivida de decisões. E dependendo da decisão que você tomar, sua vida vai para um rumo ou vai para outro. Por isso, tome cuidado. Mantenha Deus no centro das suas decisões. Tá bom? Forte abraço. Um beijo no coração. Tchau.